estratégias hormonais metabólicas que vão fazer você destravar o metabolismo e emagrecer de forma rápida. Número 1, a leptina. A leptina tem tudo a ver com o emagrecimento. Ela é conhecida como o hormônio da saciedade. Ela é produzida pelas células de gordura e ela atua no nosso cérebro para regular o nosso apetite e o metabolismo, sinalizando para o nosso corpo a sensação de saciedade e controlando o excesso de ingestão de alimentos. Sabe quando você tem fome o tempo todo? Fome noturna, aquela vontade de comer até as paredes? Sabe aquela compulsão por doce, desesperada? Isso não é emocional, isso é desequilíbrio da leptina, um dos hormônios relacionados com o emagrecimento. E para equilibrar essa leptina? Claro que é um conjunto de ações, mas algumas práticas eu já vou te ensinar agora. Práticas importantes para a regulação da leptina, se você tem muita fome, ansiedade, vontade de comer o tempo todo, compulsão por doce. Você precisa incluir no seu dia alimentar 25 gramas de fibras por dia. Isso distribuído nas 4 principais refeições. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. As fibras são encontradas nos vegetais. Você precisa consumir grande parte das suas refeições e nas 4 refeições, fibras. O aumento de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, vai ajudar na regulação da leptina. Outro fato que ajuda a melhorar a sua leptina é não dormir com fome. Aquela dieta que te faz dormir com o estômago vazio, não jantar, e você durante a noite até sonha com a comida, ela não vai te ajudar com a leptina. Você não pode nem dormir com o estômago vazio, sentindo fome, e muito menos dormir com o estômago estufado, cheio de alimento. Comer imediatamente antes de ir para a cama é um problema, mas também ficar com fome é outro problema. São 2 desajustes. Às vezes você passa fome e às vezes você consome em excesso. Por quê? Porque você não encontrou esse equilíbrio. A última refeição, ela ajuda o controle da leptina no outro dia. E existe sim alguns alimentos que aumentam essa produção natural da leptina. Quais são, Nutris? Quero já te falar agora para você incluir na sua vida. Os peixes mais gordurosos, como a sardinha e o salmão. Além de ser rico em ômega 3, esses peixes também vão melhorar a produção de leptina. E outro alimento é o abacate, por ser também altamente nutritivo e rico em gorduras. A leptina pode ser modulada e você pode fazer uma alimentação sem sentir fome. Vamos para o número 2. O hormônio insulina, ele tem relação estreita com a queima de gordura. Se a sua insulina está alta, você não emagrece mesmo que você passe fome. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que regula os níveis de glicose no sangue. Ela ajuda a controlar e também a armazenar a gordura do nosso corpo. A utilização de glicose como fonte de energia, a síntese de proteínas também, ela influencia em todo o nosso metabolismo. Com a insulina alta, emagrecer é praticamente impossível, principalmente queimar gordura visceral. Quando você está com a insulina muito alta, você aumenta principalmente gordura na barriga. Outra questão relacionada com a insulina é o inchaço. Às vezes a aliança não está servindo no dedo, porque o dedo está inchado, os pés inchados, as pernas inchadas, você desabotou a roupa no final do dia, está cheio de sinal o seu corpo, porque você está com retenção de líquido. E aí você pensa, retenção de líquido, vou tomar um suco verde, vou tomar um chá de cavalinha que vai melhorar, vou tomar uma fórmula. Não. A retenção de líquido, ela está ligada, associada aos níveis elevados do hormônio insulina. Existem 2 mecanismos que aumentam a retenção de líquido e estão ligados à insulina. O primeiro é a ação direta mesmo da insulina no rim, que promove essa retenção de água e de sódio. Outra questão também é pelo estímulo da insulina em um hormônio,
chamado aldosterona. Este hormônio, ele é retentor de água e de sódio. E quando a insulina estimula a aldosterona, você retém muita água e muito sódio. A retenção de líquido, ela só é corrigida na raiz do problema quando você desinflama, emagrece e reduz os níveis de insulina. A prática muito importante para reduzir os níveis de insulina e principalmente a sensibilidade à insulina é praticar a ordem correta de comer. Como assim, Nutri? Não é tirando o carboidrato, nem passando fome, e sim mudando a ordem. Na hora do seu almoço e do seu jantar, presta atenção que é dica prática, hein? Para você já colocar hoje na sua vida. A ordem do alimento importa. A insulina depende do índice glicêmico da refeição completa, não de um único alimento. E para que você não deixe de consumir os alimentos que você gosta, você coloca eles numa ordem correta e você consegue reduzir até em 40% o índice glicêmico da alimentação. É isso mesmo. O impacto glicêmico é a base para aumentar ou não sua insulina. E quando você tem a ordem certa de se alimentar, você tem um impacto menor da insulina. E como que faz essa ordem certa, Nutri? Na hora do seu almoço e do seu jantar, comece pelos vegetais. Então, primeiro você come um prato de salada, ou você come um vegetal grelhado, o que tiver mais fibras você come primeiro. Em seguida, você consome as proteínas, que tem médio índice glicêmico para baixo. E por último, você consome os carboidratos, que são as massas, os pães, o macarrão. Nunca, em uma refeição que você esteja em jejum, coloque o carboidrato como o primeiro alimento que chega no seu estômago. O primeiro alimento que chega no seu estômago, ele vai ser absorvido, né? Então, lá no seu intestino, ele vai ser absorvido e ele vai aumentar muito a glicose na sua corrente sanguínea, fazendo esse pico de glicose, aumenta a produção da insulina pelo pâncreas. Agora, se você simplesmente muda a ordem dos alimentos, o seu jogo muda. O impacto glicêmico é de menos 40%. Então, a partir de hoje, você não precisa deixar de comer o macarrão ou o arroz. É claro que se você estiver seguindo um plano alimentar, deve seguir o plano alimentar do seu nutricionista. Mas você que está aqui comigo, você não precisa restringir, mas você precisa mudar a ordem. Coloca na ordem certa. No final de semana você vai ao aniversário, quer comer lá um bolo, um docinho. O que você faz antes? Antes de sair de casa, você consome uma salada, consome um omelete ou uma carne, porque aí você pode consumir o seu carboidrato tranquilamente. No seu estômago já vai ter uma base. A fibra e a proteína, ela atrasa a digestão. Deixando a tua digestão mais lenta, ela faz com que a glicose seja absorvida de forma mais lenta, reduzindo esses picos de glicose que causam o aumento da insulina. É tão simples, mas pode sim mudar o seu jogo. 3. Estratégia 3. Nós vamos falar de um hormônio que se chama peptídeo YY. Já ouviu falar? Este hormônio intestinal, ele é liberado após as refeições. E ele está envolvido em todo o mecanismo de saciedade. Sabe quando você acaba de almoçar? Parece que eu tô com fome de novo. Tem alguma coisa descompensada no peptídeo YY. Ele atua também reduzindo o apetite e prolongando a sensação de saciedade, ajudando a controlar o excesso de alimentos ou então aquele desespero para comer toda hora. Mas esse hormônio, ele é liberado naturalmente no nosso intestino quando nós estamos com a combinação certa dos alimentos. Mas uma estratégia prática para já ajudar a aumentar o peptídeo YY é aumentar as fontes de gorduras boas. Então, colocar na sua dieta um azeite de oliva, o abacate. Para cozinhar, você pode usar gordura de porco. Aquela pelinha do frango não é o problema. As gorduras naturais das carnes, só se você comer 1 quilo daquela gordura para ela te fazer mal, um pouquinho não vai te fazer mal, mesmo ela sendo uma gordura saturada. Olha só, a gordura do coco, né, do óleo de coco, é saturada. A gordura do cacau é uma gordura saturada. Mas você acha mesmo que a gordura do cacau e a gordura do coco podem atrapalhar o seu colesterol e te engordar? Essa questão da gordura saturada, ela é muito falada e você tem que tomar muito cuidado. Porque uma alimentação rica em gorduras saturadas
normal do óleo de coco, do cacau, de uma pelinha do frango, consumo normal. Mesmo porque não existe ser humano que consegue consumir 1 quilo de gordura, porque a gordura ela traz saciedade. Então, o que falta hoje na dieta das pessoas é gordura. Falta, não sobra. Muito mais falta do que sobra. Por isso que você tem fome toda hora, tem vontade de comer industrializados toda hora, porque falta gordura. Outro alimento importante para modular peptídeo YY são os feijões, lentilhas, grão de bico, psyllium, porque são fibras de difícil digestão. E outro hábito importante também é a mastigação. A mastigação e a prática do olhar para a comida, do comer consciente, a prática de, na hora de comer, primeiro higienizar as mãos, depois colocar a comida no prato, sentar à mesa e não ficar com o celular na mão. O horário de comer é uma hora abençoada, né? Primeiro agradecer por esse alimento, sentir o sabor e o prazer dos alimentos. Hoje em dia a gente engole os alimentos, a gente não aprecia, não agradece o ato de saborear com calma, de mastigar os alimentos, faz com que você aumente o prazer por aquele alimento, consuma menores volumes. Por quê? Porque estimula este hormônio lá no seu intestino. É simples, na rotina não dá tempo, mas são pequenos ajustes que mudam o seu metabolismo. Número 4. Vamos falar de mais um hormônio que está relacionado com o emagrecimento. A adiponectina. Já ouviu falar? É um hormônio proteico, secretado pelo tecido adiposo. Não é, Nutri, mas a gente não tem que perder gordura, perder tecido adiposo? O tecido adiposo, ele é um órgão metabolicamente ativo, importantíssimo. Ele faz a parte de manter a nossa temperatura corporal, ele transporta hormônios. No nosso corpo todo tem tecido adiposo. A gente nem pode perder toda a gordura do corpo. A gordura do corpo é importante, mas o excesso da gordura no corpo que é o problema. Por exemplo, a adiponectina, ela é secretada pelo tecido adiposo. E ela desempenha, pessoal, um papel importantíssimo na regulação do nosso metabolismo, na sensibilidade da insulina e ainda no armazenamento da gordura. Níveis adequados, né? Então, a adiponectina é um hormônio que a gente tem que agir para que ela aumente. Ela está associada a um metabolismo mais saudável, a redução de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Alguns minerais desempenham grande função para produzir bem a adiponectina. Então, vocês perceberam que tem alguns hormônios que a gente precisa reduzir, outros precisa equilibrar, outros precisa aumentar. Olha só, a adiponectina, ela precisa de matéria-prima. Então, você precisa consumir alimentos ricos em magnésio, mineral essencial para a produção e ação da adiponectina. Tem alguns estudos que mostram, sabe, que a deficiência de magnésio, que é muito comum em pessoas que têm sobrepeso e obesidade, elas estão relacionadas com esses baixos níveis de adiponectina. Outro mineral importante, o zinco. O zinco é um mineral fundamental para também a produção desse hormônio. Ele aumenta Quando você consome alimentos ricos em zinco, você aumenta a atividade hormonal. Outra é o selênio. O selênio que você encontra aí, por exemplo, na castanha do Pará. O selênio é um mineral antioxidante que pode até, pessoal, influenciar na expressão da adiponectina. E alguns estudos sugerem até a suplementação de selênio, suplementação de alguns minerais para melhorar a resistência insulínica, porque ela está relacionada com um conjunto de hormônios. Outro mineral é o cromo e também o cálcio. Os dois são relacionados com essa melhora dos níveis de adiponectina, que melhora também, consequentemente, a resistência insulínica. Melhorando a resistência insulínica, você queima a gordura do seu corpo e aumenta os níveis de energia. Tá vendo que quando você faz dietas restritivas, que você passa fome, conta calorias, você retira do seu corpo esta matéria-prima da produção dos hormônios. E aí, como você vai emagrecer dessa forma? O máximo que você vai perder é massa muscular. Por isso que você fica flácida, com aparência de doente, mas emagrecimento que é bom? Nada!
Vamos para o quinto hormônio, que são os hormônios da tireoide. Os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, desempenham um papel fundamental no controle do metabolismo e na regulação do peso. Isso não quer dizer que se você tem hipotireoidismo, tirou a glândula da tireoide, ou se tem qualquer descompensação na glândula da tireoide, que você é condenada à obesidade. Não. Quem tem problemas na glândula da tireoide, por exemplo, um hipotireoidismo, deve consultar o seu médico, usar a medicação, mas além disso, somar com uma alimentação estratégica que age a favor da produção natural do T3 e T4. Vai ajudar até mesmo a sua medicação fazer mais efeito. O desequilíbrio da função tireoidiana pode afetar o metabolismo basal e contribui para o ganho de peso e o metabolismo lento. Algumas práticas importantes associadas aos hormônios tireoidianos é você entender que, além de fazer o seu tratamento médico, tomar a medicação prescrita por seu médico, você deve ter ações alimentares pensadas no seu problema. Por exemplo, o aumento de ovos, laticínios, vegetais cor de laranja e abóbora, que tem beta-caroteno, são fundamentais para ajudar na produção de T3 e T4. Quando a gente pensa assim, a gente começa a abrir a mente e entender que cada alimento feito por Deus não foi por acaso que ele é laranja, que ele é branco ou que ele é verde. Não é por acaso que a maçã é vermelha, que a banana é branquinha. Não é por acaso a textura do alimento, a cor do alimento. Os alimentos foram deixados na natureza por Deus com uma composição perfeita para agir com o metabolismo humano. Por isso que quando uma pessoa está bem nutrida, ela não acumula gordura em excesso, ela não fica inflamada. Mas depois dessa inflamação já estar instalada, depois do seu corpo já ter esse ganho de peso, a gente precisa agir. Agir de forma inteligente e estratégica, pensando nesses 5 pontos fundamentais. Cada componente do alimento deve ser usado para codificar o nosso metabolismo e ativar a queima de gordura. Aí sim, independente da idade, do metabolismo lento, você consegue emagrecer. É simples. São alimentos, mas tem um jeito de fazer, tem uma forma de fazer. E por mais esperta e inteligente que você seja, viver de dicas vai te deixar com o resultado que você está hoje. Porque se você soubesse o caminho, você estaria hoje magra. Além de saber que existe jejum intermitente, que existe cetogênica, que existe low carb, que tem que comer verduras, legumes, você tem que pensar qual é o seu resultado hoje. Porque não adianta a dieta ser linda, maravilhosa, se não te traz resultados. Resultados no ponto de vista de energia, resultados no ponto de vista de alegria, porque bom humor, energia, intestino funcionando, tem tudo a ver com barriguinha chapada, com usar as roupas que você gosta. Autoestima e saúde, elas andam juntas. E quanto mais você adia, pior as coisas ficam. Eu falo que na vida, ou você se arrisca, ou você se conforma. Ninguém pode fazer por você. Cuide-se. O seu bem mais precioso é a sua saúde, a sua autoestima. Se coloque em primeiro lugar. Um beijo e fique com Deus!